Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem. No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre as curiosidades do Vaticano, tá? Então, fica aqui nesse vídeo até o final, se inscreva e também deixa aquele like. Então, venham comigo! Então, esse vídeo fala um pouquinho, né, sobre aí o menor país do mundo, que é o Vaticano. E Ana, onde fica o Vaticano? Eu vou colocar um mapa aqui para vocês, mas o Vaticano ele fica dentro da cidade de Roma, tá? E aí, ele é o menor país do mundo, né? Eu já falei isso aqui para vocês. Até tem um vídeo que eu falo sobre os menores países do mundo e o Vaticano tá em primeiro lugar. Então, gente, ele tem apenas 44 hectares. Então, assim, é bem pequeno, né? E também 800 moradores. Mas aí você deve estar se perguntando, nossa, é muito pequeno, não deve ter nada. Não, gente, tem bastante coisa lá sim, tá? Tem hino, tem mercado, tem correio, tem selo, tem bandeira, tem N coisas, né? Mesmo sendo pequeno, tem tudo isso. Então, gente, mesmo que a Igreja Católica ela tenha aí milhares de anos de história, né? Ela está presente em vários momentos também da história da humanidade. O Vaticano ele só foi reconhecido como cidade-estado, tá? Apenas em 1929, com a assinatura do Tratado de Latran. E aí, em 1984, a gente precisa comentar isso aqui para vocês, foi o ano em que a ONU, em que a Unesco, né, declarou todo o país como o patrimônio mundial da humanidade, tá? Então, assim, é o único país que tem esse título inteiro, né? A gente sabe que tem alguns pontos, por exemplo, aqui do Brasil, que são patrimônios da humanidade, mas o Vaticano é todo ele, todo o país é considerado patrimônio da humanidade. Uma curiosidade que eu quero trazer aqui para vocês é que, olha só, em média, os habitantes do Vaticano consomem 54,26 litros de vinho por ano. Bastante, né? Então, esse vinho, né? E aí coloca o país também como o maior consumidor de vinho do mundo. Mas, claro, né, que a maioria desse vinho, né, ele é consumido a partir das missas que ocorrem lá, então eles servem, né, o vinho. E por isso também, né, que mesmo que é tão pequeno, só tem 800 habitantes, mas é por causa dessas festividades, né, desses eventos religiosos que acontecem por isso do consumo alto. E aí eu vou colocar várias imagens aqui para vocês, que vocês já devem ter visto em inúmeros lugares em que o Papa foi, ou que até imagens do próprio Vaticano, esses homens aqui. Então eu vou deixar aqui para vocês e vou ir falando, tá? Esses homens, eles fazem parte da guarda suíça, tá? Que acaba protegendo, né, os papas. E ela foi fundada em 1506 por Júlio II, né? Então, assim, e aí para fazer parte dela, o que você precisa ser, né? Precisa primeiro ser homem, católico e solteiro, ter no mínimo 1,74 m e idade entre 19 e 30 anos. Então, para quem não sabia quem eram esses rapazes aí que acompanham o Papa, eles são da guarda suíça. E aí a gente sabe, né, que o Vaticano é um lugar imenso de cultura. E uma curiosidade muito interessante, esse país, né, ele guarda aí cerca de 70 mil obras, né? Ele tem uma das maiores coleções, 70 mil obras, mas apenas 20 mil obras são colocadas, né, para o público poder ver, né, poder interagir. E também, claramente, a Capela Sistina, o teto, né, dela é um dos lugares, um dos pontos mais famosos, né, mais interessantes em relação à arte
lá no Vaticano. E aí, gente, é lá também, né, falando já da Capela Sistina, é lá que acontece todo o processo de eleição para um novo Papa, né? Então, é lá dentro daquela capela incrível, né, linda, que acontece todo esse processo de escolha de um novo Papa. E também a autoridade máxima, né, do Vaticano é o Papa, então, como eu já falei, né, existe tudo lá, banco, jornal, correio, e também, né, essa autoridade máxima é o Papa. A língua oficial, tá, deles é o italiano, mas vários eventos, várias cerimônias acontecem pelo latim, que é a língua, né, da igreja, que é a língua da Santa Fé. E aí vocês devem estar se perguntando, se alguém nasce no Vaticano, né, o que acontece? Ganha cidadania? Não, né? Essa cidadania, ela é reconhecida a partir de pessoas, né, para pessoas, na verdade, que trabalham lá no Vaticano e também para os parentes mais próximos. Então, você precisa conquistar a cidadania. Outra curiosidade muito interessante, gente, é que os museus do Vaticano são o 4º museu mais visitado do mundo. Então, chegando aí a receber, né, cerca de 6,7 milhões de visitantes anuais. Então, é um lugar, né, muito procurado por milhares de pessoas. Muitas pessoas vão lá, né, todos os anos, todos os meses, para conhecer esse lugar, né, que é bonito e que também é muito famoso, né? A gente sempre fala aí do Vaticano, que também é o menor país do mundo. Em geografia, né, ele tem esse título, e em cultura ele também é muito importante. Então, gente, até 1969 a pena de morte existia lá no Vaticano, tá? Isso ia ocorrer se o indivíduo matasse o Papa, tá? Só que isso foi abolido lá em 2001 por uma iniciativa de João Paulo II. E aí, muitas vezes, a gente pensa que o Vaticano ele é a sede da Igreja Católica, mas não, legalmente não é, tá? Existe dentro do Vaticano, dentro do país, né, um local que é conhecido como Santa Sé, Santa Sé, que é lá que então esse local da Igreja Católica. Outra coisa muito interessante é que não há o poder executivo, legislativo e judiciário, todos eles são comandados pelo Papa, ou seja, é uma monarquia totalitária. Outra coisa muito interessante, muito legal, olha só. O Palácio Apostólico, que serve de residência para o Papa, tem 5.000 quartos, 200 salas de espera, num total de 11.000 ambientes. Vou até colocar várias imagens aqui, porque até eu tô curiosa para conhecer, né, esse palácio aí que serve de casa, né, aí para o Papa. E para finalizar, gente, eu falei para vocês, né, que os museus têm muitas e muitas obras. E aí uma curiosidade muito interessante, se a gente colocasse essas obras uma do lado da outra, adivinhem quantos quilômetros daria? 14 quilômetros. 14 quilômetros de obras. É muita coisa, né? É muito grande, é muito... Enfim, né? Todas essas obras, tudo isso que eu quis trazer para vocês, né? História, geografia. Então, assim, é um lugar que eu quero conhecer, né? E todo mundo, na verdade, deveria conhecer, porque é um misto de história, é um misto de cultura, é um misto de geografia, enfim. E se você gostou desse vídeo, né, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like e me acompanhar no próximo vídeo. Então, até mais!